Abrimos o zíper para lanchar, agora fechamos o zíper para estudar. A Luane comentou de fechar o zíper, gente, inclusive durante a palestra. Vamos aproveitar ao máximo para a gente sair daqui bem forte, bem fortalecido. Então, durante as palestras, vamos tentar manter o silêncio, porque o nosso colega quer prestar atenção e, às vezes, a gente fica falando e atrapalha quem está do lado. Tá bem? São Luís Guanella assim escreveu: quando a providência manifesta claramente a sua vontade e abre os caminhos, então se tende a entrar e agir da melhor maneira possível. Voltemos agora à nossa reflexão, cada vez mais confiante na providência divina. Senhor, novamente. Comigo outra vez. Oi. Sabe o que eu acho mais engraçado? O que eu acho mais engraçado nesses lanches é que tem umas pessoas que são fiéis em ficar ao redor da mesa e não sai de jeito nenhum. Hã? Mas é assim mesmo. Pode ficar ao redor da mesa, só não pode comer tudo. Onde é que está o trem? Está aqui? Pronto. Deixa eu ler aqui duas coisas para vocês importantes. Primeira, ter fé é entregar-se confiantemente nas mãos de Deus, mesmo quando não se entende o alcance total do seu projeto. E a exemplo dos santos, deixar-se extasiar-se por este grande mistério de amor. Deixar-se surpreender por Deus. Isso aqui é uma frase do Papa Francisco. Viu? Nosso Papa Francisco. Deixar-se surpreender por ele. Ter fé é entregar-se confiantemente nas mãos de Deus, mesmo quando não se entende o alcance total de seu projeto. E a exemplo dos santos, deixar-se extasiar-se por este grande mistério de amor. Tem muitas coisas na vida que nós não entendemos, não vamos entender nunca. Porque nós queremos um conceito para entender, e não existe certos conceitos, né? Não tem como fabricar certos conceitos. Tudo, apesar de nós, muitas vezes, sabe qual é a maior curiosidade do ser humano? É tentar colocar dentro de sua mente o mistério. E como é que você vai conseguir colocar isso dentro da sua mente, o mistério?
Não é? Por isso que a fé é esse abandonar-se totalmente nas mãos de Deus. Então isso significa muito para nós. E a gente não entende totalmente esse mistério. Uma certa vez chegou um jovem para mim e disse assim: padre, essa história de que Deus existe não funciona muito. Mas por que não funciona? Porque se Deus existisse, não tinha fome. Né? Não tinha fome. Faltava comida para as pessoas. Por que existe tanta gente com fome? Aí eu disse assim: você passa fome? Disse, não. Você não passa fome. Né? Então está certo. Então vamos pensar com inteligência. Não vamos pensar em cima de teoria, vamos pensar com inteligência. Você não passa fome. Eu não passo fome. Você conhece alguém muito rico? Conheço. Passam fome? Não. Me diga uma coisa: quantas sacas de milho, de soja, de arroz, de feijão você viu subindo para o céu porque Deus confiscou? Não, isso não existe. Então significa que tem soja, feijão, milho, arroz, carnes, bastante aqui por baixo, não é verdade? É. Muito bem. E me diga uma coisa: qual é o comércio, qual é a indústria que você tem conhecimento de que Deus é o majoritário? Isso não existe. Então como é que funciona? Isso é no mundo humano. Então o problema está no mundo humano, não está em Deus. Está no mundo humano, inclusive em você. Você não se exclui desse problema, você faz parte desse problema. Então, meu jovem, pense com inteligência. O que você está dizendo não é fruto de uma pessoa inteligente. Não desperdice a sua inteligência com essas bobagens. Ah, mas de repente, se a igreja vendesse o que tem no Vaticano, né, e desse para os pobres, tudo bem. Então, digamos que a igreja venda. Quem é o dono daquilo? Ah, não é o Papa? Não sei, quando o Papa morre, fica para quem? Para o outro Papa? Ah, não é da igreja? Não sei, eu sou igreja e não tenho nada para aquilo lá. Aquele padre é a igreja e não tem nada. Inclusive você, penso que deveria ser igreja e também não tem nada daquilo lá. Então será que é da igreja, a igreja que você fala que é um ser humano? Digamos que de repente o Papa fosse dono, porque ele não é dono de nada dali, o Papa fosse dono, ele vendesse tudo, comprasse alimento e distribuísse para todo mundo. Perfeito. Aí acabou o dinheiro. E depois? E depois? Né? Aí o Papa vai morar na sua casa. Você vai sustentar o Papa? Porque acabou tudo? Acabou a fome? E de que lugar nós devemos primeiro matar a fome? Do mundo todo? Você acha que se vendesse tudo, pagaria a fome do mundo todo para o resto da vida? Então, meu jovem, pensa com inteligência, porque se tu não pensar com inteligência, você vai por aí semeando estupidez. E eu acho que o ser humano desperdiça muito a sua inteligência com esse tipo de coisa. Então vamos ser inteligentes. Né? Pelo menos isso. Se não tem o dom da sabedoria, pelo menos usa a inteligência.
O ideal é usar inteligência e sabedoria. Eu sempre gosto de perguntar. Quem inventou a bomba atômica? É inteligente? Sim. Inventou uma arma que dispara 1000 tiros assim em questão de segundo. É inteligente? Serve para quê? Se de repente todos fossem conscientes e usassem a inteligência com sabedoria, não precisava disso. Não precisava disso. Então é preciso que existem muitos seres humanos muito inteligentes, mas analfabetos em sabedoria. Isso é certo. Então que nós possamos pedir a Deus todo dia que nos dê um pouco desse grande dom que é sabedoria. Pois bem, com ela a gente consegue resolver um bocado de coisa. Viu? Muitas coisas. Vamos para frente aqui. O que tem aqui agora? Vixe Maria, eu estou apertando o buraco errado. Onde ouvir Deus? A Bíblia inteira narra o revelar-se de Deus à humanidade. Toda a Bíblia fala de fé e ensina-nos a fé. Então, onde ouvir Deus? A gente poderia se ter um ponto de referência. Nós, pessoas humanas, precisamos de pontos de referência. Então, quando se fala onde ouvir Deus? No silêncio. Sim, sim. Se nós conseguirmos fazer silêncio, ótimo. Mas vamos ter um ponto bem referente, a Bíblia. A Bíblia inteira fala de Deus. A Bíblia inteira nos revela a Deus. E a Bíblia inteira fala e ensina a fé. Sem esquecer nunca que a fé, ela é pessoal. Tá? Mas nunca pode ser vivida de maneira somente pessoal. Ela tem que ser vivida em comunidade, com outras pessoas. Né? Quando fala comunidade, significa viver com a comunidade humana. Não significa uma comunidade religiosa, uma comunidade paroquial, uma comunidade tal, etc. A comunidade humana, porque em todos os lugares por onde eu for, evidentemente eu devo estar vivendo esta fé. Então, a referência é a Bíblia, que fala de Deus, revela a Deus, nos ensina a fé, falando de fé. Toda a Bíblia Sagrada. Né? Quando você lê a Bíblia Sagrada, você deve pedir sempre ao Espírito Santo que te ajude. Né? É sempre importante isso. Alguém chegou para mim esses dias e disse assim: padre, eu estou terminando de ler a Bíblia. Foi isso engraçado, eu pensei que não acabava nunca de ler a Bíblia. Você já está terminando, e quando terminar, o que vai acontecer? Né? Não, eu quero dizer o seguinte. Eu estou terminando de ler a Bíblia. Eu comecei a ler lá do Gênesis, vou até o Apocalipse. Né? Aí eu estou terminando. Quando você terminar do Apocalipse, aí você vai fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Começa de novo. A Bíblia não se lê do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia você reza no dia a dia. Por isso que eu perguntei, como é que nós vamos todos os dias ler a Sagrada Escritura? Nós temos o privilégio, por exemplo, de todos os dias a gente faz a oração das laudes, a oração das leituras, né? Outras orações que são próprias dos salmos, ali tem a palavra de Deus. Então estamos sempre em contato, todos os dias, com essa palavra de Deus. Né? Se não diretamente da Bíblia, mas a Bíblia está contida na liturgia das horas. Né?
Então ali a gente tem contato com a palavra de Deus. Mas todo dia precisa ser lida a palavra de Deus. Em alguns textos. Você pode pegar, só não é bom fazer de forma aleatória. Eu vou abrir aqui. Senão tem aquela piada, né? Você já sabe a piada do cara que queria ler a Bíblia assim? Existem movimentos que ensinam. Abra a Bíblia. No lugar que você abrir, pode ter a palavra de Deus dirigida para você. É bom ter cuidado. Aí que o cara abriu. Aí estava lá escrito que Judas Iscariotes pegou a corda e foi se enforcar. Aí o cara disse assim, não, isso aqui não serve para mim não. Fechou, agora eu vou abrir de novo. Aí ele leu lá, vai tu e faz o mesmo. Aí piorou a situação. Então, Bíblia não se lê desse jeito, não se reza a Bíblia desse jeito. Tá? Existem movimentos que digam, a Bíblia você abre aleatoriamente, aquela palavra é a palavra que Deus dirige para você. Não, a Bíblia toda é palavra que Deus dirige para você. Toda ela. Não é só um texto que você abre aleatoriamente. Não vamos colocar muitas ideias e coisas na cabeça. Toda a Bíblia, tem um canto que diz, toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Toda a Bíblia é palavra de Deus dirigida a você. Não é só aquela que aleatoriamente você abre e lê aquele trecho, né? Não pode. Então não siga essas orientações que não são úteis. A televisão, os vídeos que vocês recebem agora no WhatsApp, né? Ontem eu recebi um vídeo que perguntaram assim, qual é a arma mais letal que já inventaram? Aí diz que foi o celular, né? Porque diz que matou não sei o quê, matou o telefone fixo, matou não sei mais o quê, matou não sei mais o quê. Mas não significa que o celular é uma coisa letal, né? Agora tinha um padre que queria falar comigo, eu peguei o celular e liguei para ver o que o padre queria. Então não é ser letal aqui o celular, mas a forma como você usa pode ser letal. Não é? Se você acredita em toda a tranqueira que é mandado, não é? Aí sim, ele pode se tornar letal. Então a palavra de Deus, toda ela é palavra dirigida a você. Portanto, quando você for rezar a Bíblia, por isso que tem a Léxio Divina, já ouviram falar, né? Da Léxio Divina, a leitura divina. A leitura divina, porque a palavra de Deus é a leitura divina. Então, toda a Bíblia que você lê, você pode não entender aquele texto naquele momento. Não se preocupe. Não se preocupe. Memoriza aquele texto. Fecha lá e memoriza o texto. Aí fica ruminando o dia todo aquele texto. Você vai se deparar com situações durante o dia que são, sabe, aquele texto me disse isso, Cristo me falou aquilo, sabe, que olha que legal, dá para ver isso aqui. No próprio cotidiano do seu dia, no próprio cotidiano da vida, você vai localizando aquela palavra. Coloque na sua cabeça só uma coisa, é palavra de Deus, então ele me diz alguma coisa. Não é? Ele me diz alguma coisa. Se você não consegue entender, peça uma ajuda.
né? Peça uma ajuda. Ouvir Deus é isso. A Bíblia, ela é sempre muito criativa, né? E às vezes depende muito da situação que eu estou. Às vezes depende do meu estado naquele momento, né? Eu posso ler um texto hoje, estar um tanto desanimado, e aquele texto me dá um up, me anima. No dia seguinte, eu leio aquele mesmo texto, de repente na minha vida ele já ecoou de forma positiva, mas aí ele me diz algo que o meu amigo precisa ouvir e que eu parto dali para dizer a ele uma outra necessidade que de repente ele precisa. Não é? Porque a palavra de Deus é sempre muito criativa. São mais de 2000 anos aí escrita. Né? É sempre criativa. Ela sempre satisfaz. Por quê? Porque ela satisfaz o Senhor que tem uma realidade, ela satisfaz ela que tem outra realidade, aquele que tem outra realidade, aquela lá que tem outra realidade. Ela se aplica a tantas realidades diferentes, a tantos mundos diferentes. Porque Deus é isso. Ele vai atuando com seu espírito em realidades e mundos diferentes dos seres humanos. Viu? Então, por isso que existe isso. Às vezes eu leio cada texto e a cada momento ele me diz algo diferente. Porque Deus é assim. Ele me fala, ele me comunica, não é? Ele me dá essa sabedoria de aplicar a sua palavra a meu favor e ao favor dos meus irmãos. Tá bom? Entendeu direitinho? Ótimo. Então vamos ver. Ali a Bíblia. Posso fazer uma pergunta aqui? Posso fazer uma pergunta? Uma pergunta. Tá? Daqui, quem lê a Bíblia assim, a Bíblia, ou no celular, vamos entender isso, tá? Ou no celular você lê o texto do dia, ou no seu livrinho de oração cotidiana. Quando eu falo Bíblia, a palavra de Deus, tá bom? Então, quem lê aqui todo santo dia? Todo santo dia. Tá. Quem lê de vez em quando? Eu não vou fazer a terceira pergunta. Você leu? Você ouviu? Pronto. Você ouviu. Tá bom. Vale sim. Não vale. Porque ler, ouvir Deus. Tá? Ouvir Deus. Então ele falou através de outra pessoa. Vale sim. Então, vira aí, né? Não fiz a terceira pergunta para ninguém ia levantar a mão mesmo, né? Pois então. Então, veja, isso aqui é muito importante. Às vezes eu pergunto para o povo santo de Deus, todo dia. Aí umas mãozinhas se levantam acolá, outras se levantam ali perdido. Aí de vez em quando, aí melhora. Sabe? Não vou fazer a terceira pergunta. Todo mundo já entendeu, né? Aí dá risada. Viu? Vocês estão dando risada, mas é sério. Viu? Estão dando risada, mas é sério. É preciso isso. Porque eu estou falando de que eu me abandono em Deus, na providência. E eu disse, de livre e espontânea vontade, eu creio em Deus. Então, se eu creio em Deus, eu creio naquilo que Deus me fala, naquilo que Deus me diz. Né?
Tá bueno? Vamos para frente aqui. Ver o que dá mais para frente. Às vezes o computador repete. Vocês viram aí? Tá, o computador aqui repetiu. Tá bom? Pronto. Nós temos, existe no Novo Testamento a carta aos Hebreus. Essa carta aos Hebreus, ela é chamada a cartilha da fé. Viu? Quem já leu a carta aos Hebreus inteira? Ali é chamada a cartilha da fé. Você vê que o autor da carta, né, aos Hebreus, ele faz um verdadeiro retrospecto da caminhada do povo de Deus em relação a esse abandonar-se em Deus. Você pode ler essa carta, principalmente o capítulo 11, né, desta carta. A fé exemplar dos antepassados. O exemplo de Abraão, vai, e ele foi. Um caminho que exigiu uma obediência e uma confiança radicais. Vai. Para onde? Vai lá. Sai da tua terra e vai. Como é que diz o canto? Sai da tua terra e vai, onde te mostrarei. Sai da tua terra e vai, onde te mostrarei. Pois é, eu vou te mostrar. Mas ele foi. Abraão, o pai da fé. Eu vou te dar uma descendência. Vocês sabem, gente, que a questão da descendência na Bíblia é algo importantíssimo. Um homem que não deixava uma descendência, ele não era considerado nem abençoado. Não é? Então, a descendência é algo assim de fundamento para o homem dentro da Bíblia. Fazia parte. Por isso que a promessa que Deus faz é disso. Eu te darei uma descendência e eu te darei uma terra. São dois pontos que caracterizavam a firmeza do ser humano. A terra onde ele pisar e morar e a descendência. Isso aqui é muito forte na Sagrada Escritura quando se lê. Né? Então, Abraão é assim, vai, eu te dou uma descendência. Primeiro ponto da promessa. E a terra que eu te prometi. E lá ficarás. E Abraão foi, né? Ele não ficou questionando, né? Que terra será, o que eu vou encontrar, como é que vai ter. Então, são coisas radicais isso, né? Que nos apresenta. Mas se nós estamos falando de abandonar-se, deveria ser por aí. Não é verdade? Então, se de repente eu quero um exemplo desse abandonar-se, a providência, Abraão é um. Né? Nos fala a carta aos Hebreus. Se nós queremos outro exemplo de abandonar-se, Nossa Senhora é outro. Você vai ser mãe do Messias. Mas de que jeito? Na cabeça humana, de que jeito que eu vou ser mãe do Messias? Eu não tenho intenção de conhecer homem, apesar do casamento prometido a José, mas não tenho essa intenção. Como é que vai ser isso? Deixa que isso é por conta de Deus. Bom, então, está aqui a serva e que aconteça do jeito que você falou aí. Se é palavra de Deus, do jeito que você falou, pode acontecer que não tem problema nenhum. Abandonar-se. Maria é outro exemplo disso. Abandonou-se. É palavra de Deus? Você é o mensageiro de Deus? O que você está dizendo é o que Deus quer que aconteça comigo? Pois pronto, está aqui. Que aconteça. Mas e depois? E depois? Como é que vai ser? Como é que eu vou explicar que é o Espírito Santo?
para José. E nós sabemos também isso, se for descoberto na comunidade, vai ser colocada lá fora da cidade e apedrejada até morrer. Como é que vai ser isso no mundo humano? Mas eu me abandonei. Se é palavra de Deus, então que aconteça. Deus é quem faz. Não dizia São Luís Guanella? Deus é quem faz. Se é Deus quem faz, acabou. Esse é outro exemplo de abandonar-se na fé. E Deus tomou de conta. Primeiro, quem deveria ser explicado e orientado era José. Foi. Né? José, calma, que o negócio aqui é comigo. Né? Então Deus explica a José. Deus mostra a ele que podia receber Maria. Então são exemplos muito grandes de pessoas que se abandonaram aos braços da providência de forma total e completa. Né? Total e completa. Muito bem. Vamos lá. Abraão é abençoado porque na fé sabe discernir, tá? A bênção divina, indo além das aparências. Né? Ele é abençoado porque vai muito além das aparências. Se a gente pensar em Abraão, nós podemos ver o que o autor bíblico narra. Então, eu te prometo uma descendência. De repente, eu tenho lá um filho, né? Abraão teve 2, mas o filho da promessa é um só. Né? Tem lá Ismael, mas que não faz parte do filho da promessa. O da promessa é um só, o de Sarai, o de Sara. Né? E aí, de repente, aquele filho que é da promessa, da descendência, então você vai sacrificar esse filho. E aí? Né? Abraão poderia ter dito assim, olha meu Deus, mas você não está sendo assim meio que contraditório? Como é que você promete uma coisa, aqui está o fruto dessa coisa prometida e de repente eu tenho que sacrificar? O que o autor do Gênesis, sobretudo, quer falar para nós? Esse abandono de Abraão é total. É pleno. Ou seja, ele não coloca condições. Ele não coloca questões. É Deus, é Deus. Por isso que, quando eu fiz a pergunta lá no começo, é difícil? Em si, não. Mas onde está a dificuldade? Em mim. Eu estou pronto a isso? Quantas condições eu coloco? É uma realidade que eu coloco série de condições? Infelizmente, sim. Seria bom se não, mas infelizmente, sim. Não é? Seria bom se a gente conseguisse o tempo todo dizer, pronto, Senhor. A partir de agora eu não coloco mais condição nenhuma. E ser fiel a isso seria um espetáculo. Não é? Por isso que nós precisamos de oração. Não é? Por isso que precisamos de oração. Então Abraão foi assim. Maria foi a mesma coisa. A gente pegou aqui esses 2 grandes exemplos na história. Um lá no começo, outro aqui, na era da nossa era, e aí por diante tantos santos que fizeram isso, e tantos santos que estão fazendo isso hoje em dia, e tantos santos e santas que farão. Apesar das limitações, né? Apesar das limitações. Não precisamos pensar que a santidade é a gente ser perfeito. Né? A gente ser perfeito. Uma vez chegou uma pessoa, a gente pode contar assim, a gente conta o pecado, mas não conta o pecador.
tá? Contar o pecado, até pode. A gente só não pode contar o pecador, porque senão vai ser excomungado. Entendendo? Então chegou uma pessoa para mim e disse assim: padre, eu vim me confessar. Eu vim me confessar porque o meu filho vai fazer a primeira Eucaristia e ele disse que eu tinha que me confessar. Então eu vou me confessar. Mas eu, sinceramente, não sei o que dizer, porque eu não tenho pecado. Só... Graças a Deus que a senhora não tem pecado. Né? Mas deixa eu lhe fazer então umas perguntas, quem sabe ajuda. Né? As pessoas às vezes que não sabem, a senhora ajuda. Né? Mentira, por exemplo, mentira eu nem preciso mais perguntar, porque a senhora acabou de dizer uma. Né? Né? Porque nunca pecar, eu estou achando meio complicado. Primeiro porque, quantos anos que você não participa de uma Santa Missa? Ah, faz tempo. Faz tempo. A senhora nunca disse um palavrão? Vixe, padre. Você nunca sentiu assim uma raiva de uma pessoa com vontade de torcer o pescoço dela? Vixe. E eu arrisquei fazer uma pergunta perigosa. Você nunca apoiou um aborto? Já. E não tem pecado? Com tudo isso, você diz que não tem pecado. Então, tome consciência da sua realidade. Porque eu só consigo ser bom se eu tomo consciência das minhas fraquezas. Né? Eu sou fraco, mas eu tenho possibilidades de melhorar, de ser melhor, de fazer o bem, de superar, de vencer. Tem, todos têm, na graça de Deus. Né? Então, cuidado. E o que é mais belo, eu disse para a pessoa, o que é mais belo é que seu filho sabe disso, por isso que ele insistiu que você viesse. Olha que menino bom, né? Percebeu que você está precisando mesmo de um negócio assim. Então, gente, é importante que a gente não se encante com aparências, mas se encante com algo mais profundo. É que nem na busca da paz. O mundo inteiro luta buscando a paz. Vocês sabem quando o mundo vai conseguir a paz através de tratado? Quando o mundo vai conseguir a paz através de acordos? Nunca. Nunca deu certo, não dá e nunca dará. Porque a paz ou brota do amor interior ou ela não acontece. Ela não existe. Né? Quando Jesus aparece ressuscitado aos discípulos, ele diz: a paz esteja convosco. Quem é a paz? Ele, Cristo ressuscitado. A paz esteja convosco. Porque aqueles discípulos apavorados, medrosos, escondidos, para que superassem todo aquele medo, então Jesus diz: a paz esteja convosco. Ou seja, vocês só vão perder esse medo comigo. A paz esteja convosco. É daí que brota a coragem. Então a paz só pode brotar do amor interior,
movido por um Cristo ressuscitado. Senão, não vai ter paz, não adianta, não terá acordo. Desde que eu me entendo por gente, eu vejo aí aquele país, os Estados Unidos, chama um, chama outro, assinem aqui a paz, agora vai ter a paz. Aquilo não vai dar certo nunca. Por que que nunca vai dar certo aquilo? Porque naquele acordo tem assim: esses são os meus interesses e esses são os seus interesses. Num jogo de interesse, não dá certo. Não dá certo. Porque é um jogo de interesse. Um belo momento, aquele jogo de interesse entra em conflito. Né? Então, por isso que daí não brota paz nenhuma. Ela brota do amor interior. Felicidade, né? Que a gente está dizendo, isso bom, o importante é ser feliz. Por quê? Porque de repente a felicidade depende daquilo que está lá. Não. Se a felicidade que você busca depende do que está fora de você, sinto muito, mas você vai ser infeliz o resto da vida. Né? Ah, mas padre não é assim. Então tá, vai ver se não é. Ela tem que brotar do interior, senão não funciona. Né? Porque isso não depende de aparências daquilo que está fora. Nem que queira, nem que você queira, vai ser desse jeito. Então, confiando na presença de Deus, até quando seus caminhos lhe parecem misteriosos. Né? Vocês já ouviram pessoas que dizem assim, eu já ouvi muito, padre, eu rezo, mas não... Já ouviram isso? Algum de vocês já disse isso? Assim, tipo, padre, eu rezo e quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Nunca disseram isso? Mas ouviram. Pois é, isso não pode. Não pode. Né? Você está com muita fome. Aí você está diante de um prato de comida, você come. Aí diz assim, padre, eu comi, mas a fome continua do mesmo jeito. Então você está doente, você está doido. Então, oração é a mesma coisa. Quando a gente reza, alguma coisa acontece. Não pode ficar diferente. Se você rezou tanto e a coisa não mudou nada, eu gosto muito de dizer o seguinte: nós temos o problema e a fé. Qual dos dois é maior em mim? Né? Se a fé é maior, tranquilo. Né? Agora, se o problema é maior do que a fé, aí você está lascado. Né? Então tem problema, por maior que seja, mas esse problema nunca pode ser maior do que sua fé. E quando eu falo maior, eu quero dizer o seguinte, não é questão de tamanho. Quando o problema for maior do que a presença de Deus na sua vida. É isso que eu quero dizer. Ou seja, esse problema atingiu você por inteiro. Essa semana, terça-feira, a minha irmã disse assim, meu irmão, tem um grande amigo que está com um problema seríssimo. E ele já tentou o suicídio. Você poderia escutá-lo? Posso. Manda. Que eu vou escutar. E eu perguntei. Sentei, um jovem de 42 anos, pai de 2 crianças, tem a esposa, de repente
A única pessoa que o acolheu naquela situação toda foi a mãe dele. Nem os irmãos, ninguém acolheu mais. E aí, ele sentou e disse assim: padre, o que o senhor quer? Isso daí eu não quero nada. Eu quero ouvir você. Você não veio aqui para me ouvir você? Foi. Então, desembucha. Não é? Fale aí, o que você tem que falar. Aí ele começou a contar a história todinha dele. E qual foi o grande problema da vida dele? Entrou num jogo virtual. Jogo de celular. O senhor entende, padre? Não. Graças a Deus não entendo. É um jogo virtual, também não quero aprender. O jogo virtual. Então você ganhou muito dinheiro e perdeu muito mais do que ganhou. Resultado: teve que tirar do irmão, teve que tirar de clientes, teve que tirar não sei de onde para poder pagar o jogo. Agora deve todo mundo. E ninguém mais confia nele, ninguém mais acredita nele, o que vai fazer? Agora vamos recomeçar. Agora, se você é uma pessoa de fé, porque ele é da renovação carismática, esse negócio todo, eu não sei como é que você, participando tanto da renovação, que fala assim, assim, assado, etc. Quando uma pessoa está assim, você nunca pode falar isso para ela. Como é que você, sendo da renovação, nunca fale um negócio desse para uma pessoa assim. Nunca fale. Né? Eu apenas disse para ele o seguinte: então, ótimo, você é da renovação carismática, você sabe muito bem como é que funciona a renovação carismática, então uma das coisas mais importantes dali da renovação é que nós devemos ser uma pessoa de fé. E se você é uma pessoa de fé, você não pode ver caminhos desse tipo como única saída. Porque você não tem um problema mental. O problema mental é que de repente não te dá saída. Mas um problema que está fora desse contexto, que são dívidas, é possível você resolver diferente. Então vamos aqui estudar alguns pontos de saída. Você pode fazer isso, você pode fazer isso, você pode fazer isso. Agora, se você se esconder dentro de um quarto, não faz. Sai e vai a campo. E você pode e você deve. Mostra que a pessoa tem capacidade de superar. Né? Você pode e você deve fazer isso. Para o seu bem e para o bem da sua família. Você tem uma família, não pense só em você. Né? Então, diante de uma situação dessa, nunca diga isso. E nós somos mestres, muitas vezes, em fazer isso. Não é? Como é que pode uma pessoa de fé, uma pessoa de igreja, ir fazer um negócio desse? Porque, nesse momento, aquela pessoa não tem capacidade de um raciocínio disso. Depois, com calma, ela vai, por si mesma, descobrir. O que é feito numa terapia? Muitas vezes a pessoa vai numa terapia buscando soluções do terapeuta. Numa terapia não existe buscar solução no terapeuta. O terapeuta, qual é a principal função dele? A principal função de um terapeuta é que você encontre a solução a partir de você. É você que tem que buscar a solução, não é ele. Nenhum terapeuta, e se tiver um terapeuta que tenha a solução pronta para lhe entregar, desconfie dele. Porque isso não existe. Um terapeuta é para ajudar você a encontrar a solução. Porque quando você encontra a solução, ela é sua. E então você sabe o que fazer com ela. Se eu encontro a solução por você, a solução é minha e você não sabe o que fazer. Essa é a função de uma psicoterapia. Não é? Então, aquela pessoa que está ali necessitada, você vai apontar caminhos
para que ela perceba que realmente é capaz de fazer. Pelo que soube depois, parece que a pessoa se animou um pouco, já estava buscando emprego, já estava distribuindo currículos, já estava indo atrás. Depois a mãe veio me procurar, eu disse para ela como deveria ser feito, a mãe agradeceu e vamos ver. Eu pedi que depois me desse um feedback daquilo que está praticando, né? Porque a pessoa ficou lá, a gente sai para outro canto. Então, é isso que nós devemos, quando nos abandonamos, nos confiamos na presença de Deus, não significa que os nossos problemas estão todos solucionados. Se tem uma coisa que Jesus Cristo nunca prometeu, é que nós teríamos um caminho de rosas. Né? Nunca Jesus prometeu isso. Vamos lá? O que Jesus falou? Aquele que quiser ser meu discípulo, nunca Jesus Cristo disse, você crê em mim, então você vai ter um caminho de rosas. Né? Você vai passar no meio das flores, cheirando. Jesus nunca disse isso. Nunca prometeu isso. A grande maravilha que ele prometeu é que nós estaremos com ele. Isso sim. Isso ele prometeu. Mas que nós não teríamos problema. Tá. Então, toda a pregação de evangelho que exclui a cruz é demoníaca. Não é divina. Né? Nós temos a teologia da prosperidade, né? Que promete coisas fora da cruz. Isso não é de Jesus Cristo. Esse evangelho não é de Jesus Cristo. Nunca foi de Jesus Cristo. E nós estamos encantados muitas vezes com esse tipo de pregação. Não existe. Então, todo aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, não vamos nos iludir que abandonar-se à divina providência e que nós estamos sob as asas da providência, nós não tenhamos dificuldades. Eu tenho a impressão que a vida ficava até chata sem dificuldade. Né? Todo dia a mesma coisa. Não é não? Acho que de vez em quando uma dificuldadezinha até é bom para poder a gente acordar. Né? É. Não é isso mesmo? Principalmente a gente que atua em colégios, né, Ângela? Né? Quantas vezes a gente busca problema lá? Nunca, mas aparece todo dia. Né? A gente não busca, mas aparece todo dia. Então, o que acontece? Confiando na presença de Deus, até quando os seus caminhos lhe parecem misteriosos. Então, muitas das dificuldades, dos problemas acontecem. E às vezes não acontece comigo, às vezes acontece com o ente querido, né? Que a gente tem que fazer parte do problema do ente querido. Já que ele faz parte da nossa vida e nós da dele, o problema, de repente, tem que ser partilhado. Né? Tem que ser solucionado juntos. Né? Então, leiam aí. Dizer crer em Deus significa fundar sobre Ele a minha própria vida, sem medo de perder algo de mim. Por isso, Irene, uma vez eu perguntei para uma mãe, a título de desafio. Eu estava dando uma palestra na igreja e tinha uma senhora com um filhinho no colo. E eu fiz a pergunta a título de desafio, porque o assunto dissertava sobre isso aqui. Né? Aí eu perguntei para a mãe assim, a senhora ama mais a Deus ou esta criança que está no seu colo?
essa mãe ficou vermelha, branca, azul, amarela, cor-de-rosa? Por quê? Por que que ela ficou assim, perdida? Aí eu disse para ela, não se preocupe, tá? Não se preocupe. Porque se a senhora disser que ama mais o seu filho, Deus vai dar uma risada, colocar vocês dois no colo dele e dizer, eu entendo perfeitamente o que a senhora está dizendo. Não se preocupe que Deus não vai ficar chateado. Se tem uma coisa que Deus não é ciumento. Então não se preocupe, tá? Se a senhora ama mais o seu filho. Por quê? Porque de repente aquela mãe ficou com medo de que dizer que ama mais a Deus estava perdendo algo de si mesma. Não é? Ela pensou assim, mas se eu digo que amo mais a Deus, e o meu filho que eu amo tanto? Então eu estou dividindo, perdendo algo de mim mesma? Não. O que eu disse no começo, no primeiro tempo? O que eu disse? Os espaços que nós damos para Deus, Ele não ocupa absolutamente nada daquilo que é o nosso cotidiano. Muito pelo contrário, quanto mais eu sou de Deus, mais espaço eu tenho para amar, para servir, para ser bom, etc, etc, etc. Então depois eu disse para aquela mãe, não se preocupe. Quanto mais a senhora amar a Deus, mais perfeito é o amor que a senhora vai ter pelo seu filho. Porque se o amor não for assim, não vai existir amor, mas vai existir apegos. O que é diferente. Gente, qual é o mais complicado hoje nos colégios? Quando eu estudei psicologia, o manual de psiquiatria era desse tamanho aqui, ó. A gente poderia pegar assim nos dedos e colocar o manual de psiquiatria. Tá? Hoje ele não cabe aqui. O manual de psiquiatria. Como ele cresceu? Porque hoje tem síndrome de tudo enquanto é raio. E quais são as origens dessas síndromes? São frutos de muitos desequilíbrios e uma das piores é justamente a falta de limites. De limites. Hoje existe uma síndrome, eu acho muito engraçado o nome da síndrome. Quem gosta aqui de TOD? Hoje tem uma síndrome que é chamada TOD, vocês sabiam? O TOD é uma síndrome chamada, não é? Transtorno opositor de... Como é que é? Transtorno opositor desafiador. Isso é uma síndrome hoje. Transtorno opositor desafiador. Existe um transtorno opositor desafiador. Por quê? Porque toda pessoa que se opõe, ela ao mesmo tempo desafia. Mas só que é um transtorno colocado no manual de psiquiatria. Porque ela parte de um desequilíbrio mental. E aí muita gente não entende. Trata a pessoa mal, e quanto pior você trata, pior a pessoa fica. Aí a gente diz, um transtorno opositor desafiador, umas boas palmadas, mas não ajuda. Aí precisa de caminhos para você resolver isso. Né? Caminhos para resolver isso. São realidades hoje. Existe síndrome e transtorno de tudo quanto é jeito. No dia de hoje. Né? Então, abandonar-se em Deus não significa que esse crer
não me coloque em contato com todas estas realidades. E aí é que nós devemos ter muita sabedoria, justamente para que a gente saiba lidar com razoável serenidade com estes casos todos. E olha que essas coisas são todas referentes a crianças e adolescentes. Vocês acreditam que numa turma de 40 alunos, em vários colégios, cerca de 30 alunos tomam remédio? Tomam remédio? Remédio para dormir, remédio contra a ansiedade. Adolescentes, 14, 15, 16 anos. E aí, por que hoje acontece todas essas realidades? Aí nós vamos fazer uma espécie de vida pregressa de cada aluno, de cada criança, de cada adolescente, e vamos descobrindo as fontes de onde surgem todos esses transtornos e estas síndromes que hoje são criadas e geradas. E olha que não é fácil, viu? Não é fácil. E aqui, partilhando um pouco a realidade, qual é a grande dificuldade hoje dos colégios? A grande dificuldade é a omissão dos pais. Porque existe uma lei que diz assim, você tem que ter 1 e no máximo 2 por turma. Aí o pai chega, a mãe chega e mente. Não tem nada, está tudo bem. No primeiro surto do filho é que tu vai descobrir que tem um laudo atrás. Só que naquela turma já tem 4, 5. E aí, coitado do professor. Né? Coitado do professor, que tem que lidar com esse tipo de coisa. Então, isso hoje é muito presente. E é fruto de quê, gente? É fruto de quê? A esse pé da sociedade. Hoje existe uma grande indiferença religiosa em muitos lugares. Então, não tenhamos medo, não. Dizer crer em Deus significa fundar nossa vida nele e sem medo. Nós não perdemos nada de nós quando acreditamos e vivemos a nossa fé em Deus. Viu? Que mais? No batismo, somos interrogados 3 vezes. Credes? E a resposta é sempre no singular. Né? E a gente já falou disso. Por que a resposta é no singular? Porque a fé é um ato particular. Embora a sua prática não seja assim. Deixa eu fazer uma afirmação para vocês. Ninguém chega no céu sozinho. Viu? Pode escrever isso. Ninguém chega no céu sozinho. A pergunta que Deus nos faz é essa. A fé é particular, mas a vivência dela não. Né? O exercício dela não. A prática dela não. É sempre em conjunto. Hein? Pois muito bem. A pergunta é no singular por isso. Porque é um ato pessoal, mas que deve ser vivido no nosso cotidiano entre nós. Ela só tem, digamos assim, função se for feita desse jeito. Se não for feita desse jeito, não adianta. É que nem um cara aquele que chegou para Jesus e perguntou, né, o que eu devo fazer, bom mestre? Né? O que eu devo fazer? E Jesus perguntou, por que você me chama de bom? Porque existia um conceito na época que era o seguinte, só Deus é bom. Só Deus é bom. Existia um conceito, por isso que Jesus aborda o rapaz desse jeito. Por que você me chama de bom? E aí Jesus Cristo disse, vai, cumpre os mandamentos, né? Mas eu já fiz tudo isso. O que me falta fazer? Então falta você ter um pouco de caridade.
Ou seja, falta você conviver com as pessoas. Porque não adianta você crer só para você. Né? Só para você. Creio em Deus, não sei o quê, só com você. É eu e pronto. Depois de mim sou eu de novo. Então não é assim. Então, fica a resposta a esta pergunta por isso. Crês? Como é que diz aí? Porque é a minha experiência pessoal que deve passar por uma transformação mediante o dom da fé. Por isso que a fé é qualidade. Oração é qualidade. A medida da fé e da oração é sempre qualitativa, nunca quantitativa. O pior é isso, nunca quantitativa, a não ser que junte as duas coisas, qualidade e quantidade. Só a quantidade isolada, não. Só a qualidade isolada, pode ser. Né? Pode ser. Vocês sabem bem da história daquele amigo do São João Maria Vianney? O cura d'Ars? Sabe a história daquele do cura d'Ars? Não sabe? Que chegava um cidadão que vinha da roça, colocava a enxada dele na porta da igreja, naquele tempo podia. Botar a enxada, quando ele voltava, estava lá a enxada. Hoje, se botar, não está mais. Né? Pois é, por isso. Ninguém usa mais a enxada. Isso. Mas se botar a enxada hoje na porta da igreja, quando voltar pode, não está mais. Né? Mas naquele tempo podia e voltava e estava lá a enxada. Aí ele botava a enxada lá, a foice, etc. Sentava num banco da igreja e ficava assim. São João Maria Vianney ficava lendo a liturgia das horas, indo para lá e para cá. Mas um dia chamou a atenção dele e ele ficou olhando para aquele homem que sentava lá e fazia assim. E um dia o santo curioso chegou perguntando: escuta, meu amigo, todo dia você chega, senta aqui no mesmo local e nem mexe, como diz lá no Nordeste, nem mexe os beiços. Não é? Nem mexe aí os beiços. Você está rezando? Estou. Mas que oração que você está fazendo? Eu olho para ele, ele olha para mim e a gente se entende. Viu? E assim, oração é isso. Tá? É o seu encontro pessoal com Deus. Né? Na oração comunitária, é uma oração do encontro com Deus e com a comunidade. Numa oração paroquial, o encontro com Deus e a sua comunidade paroquial. E assim por diante. Mas toda oração é encontro com Deus. E ela deve encontrar o seu eco na relação com as pessoas. Ela não pode ficar presa a você. Ela tem que ter um eco. E esse eco é na relação com os outros. É dessa forma que nós vamos tendo esse encontro de maneira mais concreta com Deus e com os outros. No mundo sempre mais carente disso. Não é? Não faz parte do nosso mundo cristão, aquele ditado que diz: cada um por si e Deus por todos. Nunca um cristão deve responder isso. Nunca. Tá? Nunca deve ser nosso esse tipo de pensamento. Cada um por si, Deus por todos. Não. Isso não faz parte.
Então nós devemos sempre ter essa consciência. Lá em Mateus, no capítulo 25 de Mateus, tem o julgamento final. Já viram isso? Na Bíblia Ave Maria está esse título, o julgamento final. Né? Na Bíblia Ave Maria. E então o que diz lá na Bíblia Ave Maria? Então eu estive nu e me vestiste. Eu estive preso e me visitaste. Eu estive com fome, me alimentaste. Eu estive doente, você cuidou de mim. O julgamento é esse. Né? O julgamento é esse. Uma vez eu fui dar unção dos enfermos para uma pessoa, e a pessoa disse assim: padre, sabe o que mais eu tenho medo? É como vai ser o meu julgamento. Eu disse: não tem medo não. O seu julgamento já está feito, ó. Quantos anos você tem? Eu tenho 91. Está feito já. Não se preocupe não, que já está tudo resolvido. Nem precisa você ter medo. Se esse é o medo que você está tendo, não, pode morrer em paz. Está me entendendo? Por quê? Porque você tem 91 anos. Você fez muito mal às pessoas? Não, padre, graças a Deus que a minha vida não foi de mal. Você fez bastante bem às pessoas? Fiz. O que eu pude fazer, eu fiz muito bem às pessoas. Você amou a sua família? Sim, padre. Olha o que eu pude fazer. Você era um participante da igreja? Sim. Eu sempre ia nas missas, comungava, sempre acreditei na Eucaristia. Você está levando com você alguma intriga, algum ódio, Não. Graças a Deus eu nunca tive ódio de ninguém. Então morra tranquilo. Está feito o julgamento. Né? Você vai para o céu. Diferente daquela pessoa que o padre foi chamado, mas aqui eu acho que é piada, tá? Que o padre foi chamado e aí começou a elogiar o defunto, né? Começou a elogiar o defunto, né? E aquela mulher que estava ali do lado perguntou para o filho: escuta, será que o padre está no velório certo? Está me entendendo? Então, mas isso aqui eu acho que é piada, né? Tá bom? Que é para despertar um pouco as coisas. Então, atendendo aquela pessoa, se a pessoa pode ir em paz. Né? Pode ir em paz, que você fez muito bem. E os erros que você fez, você sempre pediu perdão, sempre pediu desculpa. Então, não tem um tribunal lá no céu que fica uma banca ali de juízes e que começa a lhe fazer pergunta. Não existe isso no céu, gente. Eu nunca fui lá, mas sei que não tem. Está me entendendo? Está me entendendo? Nunca fui lá, mas eu sei que não tem. Pode ficar tranquilo. Né? Tem gente que me pergunta assim: padre Antônio, como é que é o inferno? Não sei, nem quero saber. Como é que é o céu? Bom, eu também não sei, mas posso te dizer que o negócio lá é bom. Né? Porque lá você tem Deus, só tem santo, tá bom demais. Né? Você é espírito, então tá bom demais. Não é isso? Pois é. Então veja, isso é muito importante que a gente saiba e repita sempre: Deus não faz mal a ninguém. Nunca imagine que quando você morre, que chega no céu, Deus olha assim para você e diga para você: você chegou no endereço errado, você vai para o inferno. Não vai acontecer isso, gente. Tá? A vida é aqui. Nós temos que pensar nisso que nós estamos refletindo. Como é que é o tema do nosso encontro? Isso é para ser feito aqui e agora. Viu? Aqui e agora. Então, se nós temos consciência disso, apesar das dificuldades que possamos encontrar, esse é o julgamento. Jesus mesmo disse: eu não vim para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo
por ele. Né? E o evangelista Mateus, ele fala bem claro, pautado naquilo que ouviu de Jesus. Olha como é que é o julgamento. É isso aqui. Né? O julgamento é esse. Né? Então, pronto. Vamos aqui. Como é que é? É a minha existência que deve mudar, converter-se. Pois pronto. Ou seja, no processo de abandono nas mãos de Deus, né, é uma tarefa minha. É um processo meu. Né? A partir de uma profissão livre minha. Eu creio na providência. Eu creio na providência. E crer na providência, abandonar-se à providência, é buscar viver essa bondade. Tem muitas coisas que a gente não entende? Tem. Nós vamos morrer não entendendo um monte de coisas. Vamos passar não entendendo um monte de coisas. Mas quem foi que disse que temos que entender tudo? Né? Agora, nós vamos crescendo nesse processo de abandono, aceitando um monte de coisas que a minha natureza humana muitas vezes não aceita. Né? Isso é certo. Por exemplo, existem pessoas que são antipáticas? Existe. Então, eu vou ter que conviver aceitando as antipatias. E sempre que possível, tentando ajudar. Na medida da possibilidade, tentando ajudar. Não é? Mas eu não posso dizer, essa pessoa é muito antipática, portanto eu vou descartá-la. Eu vou odiá-la. Não. Isso não pode acontecer. Porque se eu faço isso, esse abandono na divina providência vai ficando cada dia mais difícil. Então, o que tem que acontecer? Eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a minha existência. Essa eu posso mudar. Não é? Essa eu posso mudar. Então, o que eu faço? Eu vou mudando o meu jeito de ser, de pensar, de agir, de ver as coisas. Né? Até mesmo as antipatias, né? As coisas que possam acontecer na convivência. Eu vou conviver com pessoas que não creem em Deus. Então o que eu vou fazer? Eu vou forçar a pessoa a crer em Deus? Não. Eu creio. E vou buscar viver como quem crê. Senhor, que todo dia eu consiga viver melhor o que eu digo que creio. Né? Ontem eu fiz isso que não deve ser assim. Vamos mudar. Vamos melhorar aqui, vamos superar, vamos deixar para trás. Então eu vou me moldando sem querer mudar o outro. Eu nunca vou mudar ninguém se eu mesmo não consigo trabalhar a minha existência. Eu só consigo melhorar o outro a partir da transformação que eu faço. Eu vou contar aqui uma história para vocês bonita. Diz que uma vez uma garota casou com um rapaz, filho único, e teve que morar com a sogra. Viu?
E essa sogra era um caos. E aquela nora começou a criar pela sogra uma antipatia, uma raiva, um ódio muito grande. Então ela foi atrás de um sábio, chegou lá no sábio e disse assim, ó, olha, eu quero que você me fabrique aí um remedinho, um veneno, que eu vá pondo todo dia na comida da sogra, bem pouquinho. Assim ela vai morrendo aos poucos e ninguém vai desconfiar de mim. Aí o sábio disse assim, tá bom, você leva isso aqui e você vai colocar na comida da sua sogra todo dia, um pinguinho assim, ela vai aos pouquinhos definhando, né? E ninguém vai desconfiar de você, vai ser uma coisa natural. Mas você tem que fazer o seguinte, para ninguém desconfiar de você, você vai ter que tratar a sua sogra com muito carinho, com afeto, com humildade. Você vai tratando assim, porque se ela for morrendo e você continuar áspera, aí vão desconfiar de você. Então você leva isso aqui, põe, mas faz isso aqui. Aí ela foi, levou aquele pozinho e botava na comida da sogra todo dia. Mas aí tratava a sogra com carinho, com afeto, o que a senhora precisa, o que a senhora está bem. A senhora está se sentindo bem? Ela perguntava sempre isso, né? Por causa do veneninho, né? A senhora está se sentindo bem? A senhora precisa de alguma coisa? Olha, o que a senhora precisar, eu faço. A senhora pode contar sempre comigo, né? Todo dia aquele veneninho. E hoje, como é que a senhora está? Está tudo bem? Né? Então, a sogra começou a gostar da nora. E a nora começou a gostar da dita cuja da sogra. Um certo momento, a sogra adoeceu. E ela voltou ao sábio e disse assim, oh, pelo amor de Deus, o senhor poderia agora achar o antídoto daquele veneno, porque mudou totalmente as coisas. Está tudo umas mil maravilhas. Aí o sábio disse assim, você pode voltar para casa, tranquilo, que o que você levou foi um pozinho de arroz, que não faz mal a ninguém. O que estava mesmo fazendo mal era o veneno de vocês. À medida que você abriu mão do seu veneno, ela também abriu do dela. E aí vocês agora estão amigas. E é isso que tem que ser. O que tem que acontecer, na verdade, isso aqui é uma história, não é um fato, tá bom? Mas uma espécie de parábola, vamos dizer assim. Não é isso? Para dizer, se eu não posso mudar o outro, eu vou mudando a minha existência. E à medida que eu vou mudando, me tornando melhor, eu vou conseguindo mudar os outros também que estão ao meu redor. Não é? Isto é a realidade que deve acontecer conosco. Então, quando eu me proponho abandonar-me às mãos da providência, eu preciso assumir essas características divinas. Senão eu não me abandonei, né? Se eu não assumo essas características divinas. Entenderam? Aí eu vou ler para vocês aqui um textinho de uma coisa, né? Que eu quero que vocês saibam. Não podemos ser amigo de todos, mas podemos tratar a todos fraternalmente. E esta fraternidade fará surgir novas amizades. Sem fraternidade, não há amizades autênticas. Não é? Isto é um pensamento muito bonito de um camarada segundo Galileia.
Né? Então, isso é uma verdade. Está me entendendo? O que a gente está falando aqui, nesse processo, porque vocês vão dizer, mas o que tem a ver abandonar-se a Deus em relação a isso? Repito, quando chegar no céu, a única pergunta que Deus vai fazer para você é essa: como é que foi a sua ação naquele famoso mandamentozinho, amai-vos uns aos outros como eu vos amei? Como é que foi a sua fidelidade a isso? Não é? Porque o que Deus quer é esse. O grande pecado da humanidade é o debate, é a disputa entre seres humanos. Hoje nós vivemos de uma forma no mundo, né? Por isso que Jesus Cristo diz assim: Pai, eu te peço por eles que estão no mundo, mas que não são do mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então eu te peço que preserve-os do mundo. Não é? Então, de certa forma, as pessoas hoje vivem de um jeito tal que o outro é um competidor. Não é? Eu tenho que ter cuidado com você, porque você está competindo comigo e eu tenho que ver isso. Isso hoje no mundo do trabalho, nas relações de trabalho hoje, infelizmente isso é muito presente. Né? Então não pode haver entre nós esse tipo de coisa. A gente tem que fazer essas mudanças interiores para que as coisas aconteçam. Bom, eu me firmo aqui no segundo tempo, tá? E pergunto mais uma vez se há alguém que tem alguma curiosidade. Que ainda dá tempo responder uma pergunta e meia. Né? É porque me botaram uma plaquinha ali que falta 5 minutos. Né? Então eu já peguei 2. Diga, professor, tem a pergunta? Professor, mas ele não me conhece, eu sou aposentado. Mas uma coisa que eu venho observando é a formação da sociedade. A sociedade, de sua formação, ela passa pela família, passa pela escola, passa pelas igrejas e assim vai, né? Mas eu sou professor de antigamente ainda. E o que a gente via antigamente nas escolas e lugares também, era importante. Então, você em cada sala de aula, qualquer espaço da escola, tem um discípulo lá. Hoje, a gente tem que observar que o país é laico, aí tiraram tudo. Não tem mais nada dentro da escola. Os primeiros passos da escola, as irmãs faziam visita, conversavam com os alunos, orientavam, e isso aí acabou. Por causa do país é laico, não pode mais. Então, isso daí eu venho destruir bastante a sociedade. Hoje eu não trabalho mais, eu vejo muita reclamação da turma por causa da violência que tem também na imprensa. A violência que aconteceu dentro das escolas. Isso exclui a Deus. Todo mundo sabe o que é um país laico? O que é um país laico? O país laico é um país que não possui uma religião específica daquele país. Mas não é um país sem religião. É muita estupidez de alguém que diz que um país laico é como se fosse um país sem religião. É só de cabeças muito estúpidas que pode pensar um negócio desse. Está me entendendo? Porque país laico é uma coisa. O Brasil antigamente tinha a religião católica como religião oficial do Estado. Hoje não mais. Não existe na Constituição, né, uma religião oficial do Brasil. Mas o Brasil é um país religioso e isso não quer dizer que ser laico é que não tenha religião. Quer dizer, quem pensa num negócio desse não tem conhecimento de nada, não sabe nada, não sabe nem o que está dizendo.